Olá pessoal, tudo bem? O BRICS, sem dúvida, é um importante pilar no contexto da geopolítica contemporânea, mesmo porque tais países têm uma parcela significativa da população do planeta, têm uma economia significativa e crescente que desafia, inclusive, a economia do G7. Nós temos, além disso, potências nucleares como a Rússia e a China. Diante desse cenário, todos nós estamos olhando para o que ocorre na África do Sul, na cúpula dos BRICS, para entendermos o que sairá dali enquanto novo para a geopolítica global. E existem três tendências de debates a ocorrerem na África do Sul, e é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Mas antes, aqueles recados costumeiros do YouTube. Gostaria de pedir a você que deixasse o like, se inscrevesse no canal e também acionasse o sino de notificações e, claro, divulgasse o nosso conteúdo para as pessoas também terem acesso ao nosso conteúdo de geopolítica. Outra coisa importante, se você gosta de geopolítica e quer entender como funciona o mundo e não sabe qual caminho seguir na hora de estudar, eu recomendo a você o nosso e-book Geopolítica para Entender o Mundo, cujo link está na descrição do nosso vídeo. Ali você tem a sugestão de uma série de textos e livros a respeito da geopolítica da União Europeia, da economia, dos Estados Unidos, da Rússia e assim por diante. Dê uma olhada, tudo bem? Mas vamos aqui, ó. A propósito da Rússia, a primeira coisa que chama a atenção é a falta de Vladimir Putin no encontro da cúpula na África do Sul. Houve uma queda de braço muito forte envolvendo o sistema penal internacional, que pediu a prisão do Putin, e o governo sul-africano dizendo que não prenderia Putin em território sul-africano e que Putin teria imunidade diplomática como qualquer outro visitante estrangeiro na condição da cúpula dos BRICS. Foi para cá, para lá, os debates, as discussões, as pressões tensionando, e Putin acaba por não ir à África do Sul a fim de discutir ali junto aos demais países dos BRICS o que eles vão debater ao longo desses 2 dias. Tudo bem? Agora, apesar do Putin não estar presente, tem que considerar uma coisa fundamental. No próximo ano, a cúpula dos BRICS será na própria Rússia. Tudo bem? Primeira coisa importante. Segundo, apesar do Putin não estar presente, nós temos que a delegação russa, através do Ministério das Relações Exteriores de Vladimir Putin, Lavrov, um dos homens mais fiéis do governo Putin, estará presente, certamente trazendo a mensagem da Rússia no contexto aí dos debates do BRICS. Tá, mas o que, afinal de contas, o BRICS irá discutir? Provavelmente haverá discussões a respeito de 3 temas importantes, além da guerra entre Rússia e Ucrânia. Um dos assuntos fundamentais diz respeito à desdolarização, ou seja, a utilização de uma moeda que não seja o dólar nas relações da economia internacional. Existe uma bandeira muito forte, inclusive levantada pelo próprio governo brasileiro, de que o dólar deveria ser utilizado em menor quantidade nas relações internacionais. Isso é um tanto complexo, um tanto fantasioso até, mesmo porque, além do dólar, outras moedas já são utilizadas no contexto da geopolítica e relações internacionais, como é o caso do próprio yuan, a moeda chinesa, ou mesmo ainda a utilização do iene, a moeda do Japão, ou, claro, o dólar canadense, o dólar suíço, bem como também a própria moeda da União Europeia, utilizada em larga escala no comércio internacional. É claro que o dólar chega a 60%, mas os demais porcentos ali são utilizados nas transações comerciais, outras moedas. Mas existe um fetiche de falar contra os Estados Unidos e o dólar nesse aspecto, tudo bem? Mas, apesar disso tudo, haverá sem dúvida esse debate. O outro aspecto também ligado à economia é justamente o aumento do uso da moeda yuan nas relações comerciais do próprio BRICS. Uma vez que os BRICS têm relações comerciais entre si e a moeda utilizada sobretudo é o dólar, e há uma expectativa de que se aumente o yuan nas transações comerciais dos países dos próprios BRICS. A grande questão é, no dia que a China for o grande país forte, economicamente falando, do tamanho dos Estados Unidos ou até maior, será que não haverá depois uma discussão de substituir a moeda da China, uma vez que hoje existe esse debate da substituição da moeda norte-americana e assim por diante, tudo bem? Então fica aqui a nossa reflexão. Mas de qualquer maneira, há esses 2 assuntos importantes a serem tratados no âmbito dos BRICS. A substituição do dólar e, claro, a utilização do yuan nas relações comerciais entre os próprios BRICS. 2 temas fundamentais e importantes.
Mesmo ainda dentro da economia, há um outro debate que é a utilização de uma moeda única. E aí se discute a criação até de uma moeda única para ser utilizada no âmbito dos BRICS e, posteriormente, eventualmente, ser utilizada no âmbito da economia internacional. Então, há discussões a respeito da criação de uma moeda única. Conseguirão? E há o debate a respeito de que tal moeda seria lastreada nas riquezas naturais dos países, a exemplo do petróleo, do carvão, mesmo porque uma das marcas importantes dos BRICS, além do peso geopolítico que tem no mundo, são países que, no cenário internacional da economia, na divisão internacional do trabalho, especialmente acabam por fornecer produtos commodities, tais quais minério, petróleo, gás e assim por diante, conforme nós já até falamos aqui em nosso canal também. Agora, um terceiro assunto que é um dos mais importantes, sem dúvida, envolve a expansão dos BRICS. Então, a expansão dos BRICS envolve muitos países. São pelo menos 22, 23 países que pediram formalmente para participarem e serem membros aí desta instituição multilateral que é o BRICS. Nós temos as vizinhas do Brasil, Venezuela e Argentina também fazendo o pedido, inclusive, para participar dos BRICS. Nós não sabemos exatamente quem será o país que irá adentrar para os BRICS, se é que nós teremos uma expansão dos BRICS, no que se refere aí como BRICS Plus. Agora, existem alguns candidatos que são muito especiais. É o caso da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes Unidos ou mesmo da própria Indonésia. Então nós temos diferentes países em diversas localidades do nosso planeta que estão angariando a entrada nos BRICS, no que nós estamos chamando aí comumente de BRICS Plus. A grande questão é: qual a posição que tem os países dos BRICS para a entrada de novos membros? Bem, a China, certamente favorável à expansão, gostaria de que houvesse a adesão de novos países para ter uma maior influência sobre estes territórios que entrassem para o BRICS. No caso, a posição chinesa, que rivaliza com a geopolítica norte-americana, é: se a Arábia Saudita entrasse para o BRICS, certamente Pequim teria uma influência maior e mais forte sobre um dos maiores players da geopolítica do petróleo internacional. E mais, a China depende crescentemente de fontes de energia e o petróleo, sem dúvida, é fundamental para isso. Agora, a posição da Rússia é uma posição de que, se novos países entrarem para os BRICS, certamente a Rússia teria um maior apoio em relação às sanções que sofre no mundo por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia. Então, certamente a expansão dos BRICS seria benéfica para a Rússia, porque nós teríamos uma Rússia com mais aliados, digamos assim, em boa medida, ou a possibilidade de ter menos críticas de países chaves importantes do cenário da geopolítica internacional. Agora, a posição do Brasil é uma posição um tanto ambígua, porque o fato do Brasil pertencer a uma instituição que é um dos pilares da geopolítica internacional, isso dá um peso maior para a projeção geopolítica de poder do Brasil no cenário internacional. Agora, por outro lado, nós temos que considerar também que, se um outro país ou outros países entrarem para os BRICS, a importância geopolítica do Brasil acabaria por se dividir ou se diluir junto aos novos países membros eventualmente. Então nós teríamos o Brasil não desprestigiado, mas sim o Brasil tendo que partilhar a importância de estar nos BRICS com países emergentes semelhantes ao Brasil, a exemplo da Indonésia, tudo bem? Então o Brasil tem uma posição um tanto diferente da tentativa de expansão da China e da Rússia por conta dessas questões internacionais. Acho que dá para compreender. Não significa que o Brasil se opõe à expansão, mas significa que o Brasil tem uma perspectiva mais cautelosa, né? A Índia, por sua vez, tem uma tentativa menos firme também no processo de expansão, diferentemente da China e da Rússia. A maior preocupação indiana é o crescente desenvolvimento e a crescente influência chinesa, mesmo porque existe uma rivalidade entre a Índia e a China. São potências nucleares que, inclusive,
disputam zonas fronteiriças e tal. E claro, são dois gigantes do continente asiático que certamente têm projeções de serem líderes no cenário internacional no contexto do século XX. Então a Índia é um país que tem dentro do próprio BRICS um de seus principais rivais no cenário geopolítico, em especial da Ásia. Tudo certo? Então nós temos que a Índia tem uma visão de olhar mais para dentro dos BRICS do que necessariamente para a expansão. Então a Índia tem essa perspectiva um pouco mais cautelosa também. A África do Sul, por sua vez, é um país de menor estatura dentro dos BRICS em vários aspectos, PIB, população, mas tem uma posição geoestratégica fundamental e certamente é uma liderança no sul do território africano. Se algum outro país na África entrasse para o BRICS, vamos dar um exemplo, o Egito, certamente nós teríamos ali 2 representantes africanos nesta instituição e certamente o Egito polarizaria dentro do contexto africano um pouco a proeminência crescente da África do Sul. De qualquer maneira, são estes os assuntos importantes a serem debatidos aqui na cúpula dos BRICS em 2023. Certamente a guerra entre Rússia e Ucrânia será discutida em alguma medida a fim de buscar soluções pacíficas e, claro, muito sob a perspectiva e visão de mundo através de Moscou. Mas vamos acompanhar. E você, o que acha da cúpula dos BRICS? Comenta aqui embaixo. Mais ainda, se você quer aprender geopolítica e não sabe como estudar, conheça o nosso curso Geopolítica para Entender o Mundo, cujo link também está na descrição do nosso vídeo. Bons estudos e até mais. Tchau, pessoal.